Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Giacomo E eu sou o Leandro Cotrim. e a gente vai fazer um resumo da nossa viagem entre Cuba e México. Vai pra Cuba! Solta a vinheta! A nossa viagem ela começou no México, aí depois a gente já foi para Cuba, e aí de Cuba a gente voltou pro México. Em Cuba nós chegamos num domingo na cidade de Havana, e aí a gente teve nosso primeiro Choque. choque cultural. Um choque. É bem diferente. A gente chegou no centro de Havana, mas não centro histórico, centro. Eu acho que foram algumas situações. A primeira situação Era um domingo. era um domingo. Tava quase tudo fechado. E é um lugar muito simples. Esse nem foi o principal agravante. A gente não encontrou nada aberto. É uma cidade grande por conta da colonização espanhola, só que a população é totalmente diferente. Você vê que eles têm uma rotina um pouco diferente. Jogar pelada na rua, conversar na frente dos bares, tomava uma Cuba Livre. É um país simples, seria a palavra. Então, assim, a gente teve muita dificuldade para achar onde comer. Comprar uma água, alguns receios de comer na rua, coisa moeda. Então, assim, a gente achou um lugar lá que servia pizza. Pizza que vinha num papel, assim, bem diferente, bem rústico, bem diferente. E aí a gente olha o preço lá e tava 50 C. E a gente trocou a nossa moeda por cookie, que é similar ao euro, o valor. Na hora que a gente olhou assim, 25 C, a gente falou 25 cookies numa pizza, o nosso dinheiro vai acabar hoje. Mas a gente tava com muita fome, a gente foi, comprou. Aí o rapaz explicou, não era cookies, eram cupis, que é a moeda do cubano, bem mais desvalorizada que o cookie. Assim, a gente pagou cerca de uns 5 reais na pizza. Ficou um cookie. Ficou um cookie. Ficou um ou dois cookies. Isso dá R$3,50, mais ou menos 4 reais no máximo. Você dificilmente vai entrar em contato com o cupi, que é as moedas dele. A não ser que alguém na rua te pare, uma pessoa doida, meio bêbada, chega, vamos trocar. Aí você vai pra Cuba, você vai trocar o seu dinheiro por cookies. No aeroporto. No aeroporto, que é pau a pau ali com o euro. Mas não estranhe, quando chegamos em Cuba nós fomos muito bem recebidos na casa da Dona Ana. Já veio com suco de abacaxi pra gente. Foi muito legal. Uma casa que parece casa de vó. E aí a gente tem já uma outra questão, né? A casa da Dona Ana era uma casa preparada para receber hóspedes. São casas especiais que recebem o símbolo de uma âncora. Isso, são âncoras que são desenhadas em cima das portas, então essas casas são casas que recebem turistas. Tem os grandes hotéis, mas a tradição mesmo é que você se hospede nas casas das pessoas que vivem em Cuba. O governo libera algumas casas e coloca esse selo para que as Isso. pessoas possam... São casas que possuem quartos, então na verdade você entra na casa, mas você tem um quarto. No caso da Dona Ana, a gente tinha um quarto com banheiro, entra, vai na casa dela, onde ela assiste a novelinha brasileira dela. O marido dela tá lá fumando um charuto no canto, então é bem uma coisa bem tradicional, assim, coisa de filme mesmo. E nós fomos para Havana, Varadero, Pinar del Rio e Vinales. São cidades muito conhecidas, muito famosas, mesmo fora de Cuba, especialmente Varadero, porque Varadero tem praia, resort. Só que nós não ficamos em resorts. Lá é praia. Então assim, aquele mar azul turquesa do Caribe, preço de praia. Acontece uma coisa meio inversa. Se você vai mais para as periferias, a comida tende a ser um pouco mais cara. No centro, é mais barato. Você consegue um preço bacana assim pelas comidas, e comidas muito boas. Muito boas. Comida crioula. Crioula é o mouros e cristianos, arroz com feijão preto, quase azuladinho que eles têm. Será que um restaurante cubano daria certo no Brasil? Pra você vender esse coxinha. A gente ficou na costa oeste de Cuba. Existe a parte leste, que aí tem Santiago de Cuba, perto de Guantánamo. Para você conhecer essas cidades, as principais, você tem basicamente duas formas.
Uma é de ônibus pela Via Sul, uma empresa de ônibus especializada em turistas estrangeiros. Não adianta você tentar pegar qualquer outro tipo de transporte, a não ser avião, que Santiago de Cuba tem aeroporto, mas não existe outro tipo de transporte que um turista, um estrangeiro, possa pegar. A outra forma é você contratar um táxi, um carro particular, para ele te levar em alguns pontos. Dependendo da situação, fica até mais barato. Você pode encontrar outras pessoas, fazer um racha e ficar em conta. Uma coisa que a gente percebeu também é que existem os pontos para turista. Eu conheço uma cidadezinha do interior lá de Cuba, você não consegue passagem para chegar nela. Você tem a lista das principais cidades, você só consegue ir para essas cidades. A gente saiu de Varadeiro, na praia, e foi para Pinar del Rio, que é o interior. Plantações de tabaco. O próprio Vale de Vinhales fica do Vale lado. de Vinhales, que ficam do lado. Eles têm uma fascinação grande por dinossauros. Tem um painel mural, lá, né? Muito famoso lá com Pré-histórico. dinossauros. Então tem um museu de ciências que tem os dinossauros em estátuas lá dentro, grandes, assim. Uma admiração grande pela arqueologia. Arqueologia não. Pela arqueologia, pela pré-história. Pela pré-história. Vinhales ainda, a gente foi numa plantação de tabaco, a gente conheceu as etapas da produção do charuto, o grande produto de Cuba, né? Tem um parêntese aí. Quando nós chegamos na fazenda de tabaco, tinha um atleta do basquete americano. Existia uma quantidade, além do normal, de seguranças, de Cuba mesmo. Conversando até com um guia nosso, a gente entendeu. Se Estados Unidos já tem uma relação complicada com Cuba, imagina se acontece algo com alguma figura pública. E aí você estava falando dos principais produtos que tem lá. Sim. Então é tabaco, o rum. Nós fomos no Museu do Rum, do Havana Club. Bem interessante, mas eu achei que a gente ia beber rum de graça, a gente só bebeu um copo. Só foi um golinho para experimentar no final. Isso já em Havana, voltando para Havana. Voltando em Havana. Na volta a gente não ficou no centro comercial, a gente ficou no centro turístico, o centro histórico de Havana. A gente conseguiu ir numa feira de livro, que era um evento que estava acontecendo lá, uma feira internacional de livros. Período. A gente conseguiu ir ver livros de vários países, inclusive do Brasil. Nós também tivemos a oportunidade de conhecer os museus. Numa das visitas, nós falamos que a arte cubana era copiona. E vou me redimir do que eu falei. A impressão que dá é que poucas pessoas conseguem sair da ilha e ter contato com as grandes obras. Eles se orgulham de falar que o analfabetismo é praticamente zero. E é. Mas a educação, me parece, é mais restrita que a nossa. Cuba, primeiro, a internet é restrita lá. Quando você consegue a internet, são geralmente em áreas públicas. Você vai lá de manhã, fica numa fila, compra o seu cartão, você vai numa praça pública e aí você acessa a internet. Inclusive nas livrarias. Você vai nas livrarias, não é igual você entrar numa FENAC, numa Saraiva, numa Cultura. Você vai lá, tem 2 exemplares de um livro, estante vazia. Mais um exemplar, volume 3 de uma coleção, é muito pouco. A educação atinge a todos, mas não é com a quantidade de informações que a gente tem. E voltando ao museu, o que me parece as obras cubanas, em que muitas coisas são inspiradas em obras que existem. Tinha uma obra que era um Guernica, quase chegando na pincelada do Picasso. Esse artista reproduziu nessa estética que ele deve ter visto nas suas visitas internacionais. E você vê uma forte influência da arte internacional. No impacto do que eu tinha visto, me saiu a palavra copiona. Não é copiona, é inspirada. Foi muito bom ver que a arte consegue se infiltrar. Nós temos um mal hoje em dia no nosso mundo que nós temos que reconhecer. Nós lidamos com um excesso de informação de forma muito errada. Cada um com o seu ponto de vista muito parcial. E eu acredito que o próprio brasileiro, ele ainda não tem maturidade suficiente para lidar com esse volume de informações. Infelizmente, não existe em Cuba. Cuba não tem esse excesso de informações. A produção estatal é forte, tanto na televisão, a Dona Ana.
uma das reclamações é que as novelas cubanas só falam sobre a Revolução, e por isso que ela se diverte tanto com as novelas brasileiras. E aí a gente entra nas crises, assim. É certo isso? Não se engane, existe muito dinheiro em Cuba. Sim, eles são, assim, a maioria, principalmente contato com turista, eles são muito capitalistas, eles querem o dinheiro. Haja visto a área de resorts de Varadeiro. Varadeiro tem nível hotéis enormes, iates pra tudo que é lado. É justo isso. Eles têm pouca informação do que acontece no mundo e eles vivem com isso. Essa diminuição de preocupação. Quanto menos, mais eu me concentro em mim, mais eu vivo minha vida de verdade. Mas o quanto é justo não saber o que acontece no mundo, as evoluções, a ciência, a tecnologia. Então até que ponto isso é certo? Eu acho que Cuba é um país que, querendo ou não, estruturalmente está se definhando. O definhar que ele fala é essa questão do socialismo, do socialismo e comunismo. Acho que é um país que tende a se abrir mais por necessidade. Nós, como brasileiros, nós teríamos que ser um pouco menos fechados. Se o Brasil investisse em Cuba, como dizem que investiram, do ponto de vista socialista ou do ponto de vista capitalista, qualquer uma das posições teria muita oportunidade. É um país que precisa de infraestrutura, precisa de produtos. O problema é que nós, brasileiros, nós temos muito preconceito com o fato de é bolivarianismo, é comunismo, esquerdopata. Não, você poderia ver isso como uma oportunidade dentro do próprio socialismo de se criar uma relação comercial entre os países e melhorar Cuba e o Brasil se beneficiar. Só que eu acho que a gente está perdendo essa oportunidade por conta da nossa crise política e os Estados Unidos muito provavelmente tende a conseguir isso, tende a conseguir algo que o Brasil infelizmente não conseguiu. E é isso, se alguém falar para você algum dia, vá para Cuba, vá, conheça Cuba. Você repensa muitas coisas do que você pensava, você não precisa gostar da política que é aplicada lá para visitar e com certeza você vai se divertir, mas com um pensamento mais aprazível e com certeza bem mais equipado para entrar em discussões que você não vai ser um otário, não se passar por idiota, não vai se passar como trouxa, não, você não vai falar coisa que você não conhece. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do vídeo sobre Cuba. O próximo vídeo a gente vai falar sobre Cancún. E eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu joinha. Não deixem de se inscrever no canal. O botão tá aqui, ó. E é isso. E a gente segue pra próxima. Até daqui a pouco. Tchau.